Gostaria, neste momento, que viesse aqui à frente a palestrante Elisa Evangelista da Silva, do Rio de Janeiro. Vou te apresentar. Então, a Elisa, como eu disse, ela é do Rio de Janeiro. Ela é conselheira fiscal da FENAT, advogada com formação pela Universidade Gama Filho, trabalhou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro de 1985 a 2014. Aposentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro pela FUNPREV. Atualmente atua como terapeuta com os florais de Bach. Iridologia, programação neurolinguística, filosofia clínica, constelação familiar, crânio sacral, dentre outras atividades na área da terapia. Desenvolve um trabalho social com mulheres no Rio de Janeiro, intitulada Juntos Voaremos Mais Longe. E a palestra dela vai abranger o tema A Evolução da Mulher Brasileira na Sociedade. Seja bem-vinda, tá ok? Você tem o seu tempo. Uma hora. Mas a gente é rápido, então. Não vai demorar muito, não. Vou entrar por aqui. Como ela disse, eu sou aposentada e depois que eu me aposentei, eu resolvi fazer esses cursos aí porque eu sempre gostei de cuidar de gente. E o que ocorre é que eu acabei optando pelo Círculo de Mulheres, porque por incrível que pareça, as mulheres ainda são bastante travadas em relação a se expor, em relação a se mostrar a que veio. Porque nós, mulheres, somos poderosas, mas nós temos um passado de muita repressão desde os primórdios, desde que o mundo começou. Nós temos aquela coisa de que somos inferiores. E eu, fazendo as minhas pesquisas, eu vi que lá na cultura grega, os grandes filósofos tratavam as mulheres como crianças e escravas. E antes, desculpe, porque eu nem agradeci, gente, que gafe. Primeira vez a gente fica mesmo assim enrolado. Eu quero agradecer primeiro a Deilde, agradecer todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para esse evento, mas a Deilde muito mais, porque a Deilde, ela tem doado a própria vida pela FENAT. Então, Adeilde, muito obrigada. E outra coisa também que eu esqueci de falar é que os fatos que eu vou mostrar, eu me abstenho totalmente de qualquer tendência religiosa ou política, porque as coisas que eu preparei no slide são fatos conhecidos do universo. E eu vou só mostrar. Por favor, não pense assim, porque está atacando religião tal, está atacando religião tal. Eu vou só mostrar. Então, como eu comecei a falar, nós temos um passado de opressão. E temos um passado de que somos sempre inferiores. E dentro dessa temática da inferioridade da mulher, ela está sempre em último lugar quando se compara com o sexo masculino. E isso a gente percebe no primeiro slide. Por favor, quem é que vai passar? Já estava ali. Que é quando Adão adormece para que da sua costela, para da sua costela ser tirado uma costela para fazer a mulher. Claro que se entrar num debate aí, tem muita coisa dentro, mas eu estou só mostrando isso. Por aí a gente vê, a mulher já está em segundo, ou sei lá que plano é.
E aí, quando a gente avança um pouquinho mais, a gente chega lá na Grécia, pelo século V a.C., que é quando nasce Atenas, filha de Zeus. E a história é muito interessante, porque Zeus, ele engravidou uma deusa, e essa deusa, quando ele soube que ela estava grávida, ele a engoliu. Ele a engoliu porque o oráculo tinha falado para ele que se nascesse um homem, um menino, ele ia disputar com ele o trono. Então ele, muito providencialmente, engoliu a deusa. E quando nasceu Atena, super poderosa, filha de Zeus, porque depois que ele engoliu a deusa, ele começou a sentir muita dor de cabeça. E quando pediu para abrir a cabeça para ver o que tinha lá dentro, tinha nada mais, nada menos que a deusa. Aí você imagina como ele deve ter sofrido mesmo de dor de cabeça, porque a deusa, além de nascer pela cabeça, ainda nasceu com todo aquele aparato ali. Não é para menos, né? Deve ter doído muito, na verdade. Isso aí, quer dizer, é uma forma que a gente vê que roubam a cena. Porque além de a deusa nascer de um homem, ainda nasce pela cabeça. E ela era a mais forte, a mais bonita do Olimpo, a mais tudo, porque ela tinha nascido de um homem. Então, a gente percebe aí uma discrepância. E mais tarde, por causa dessas circunstâncias, tem muitas mulheres que vestem a camisa da fragilidade. E elas não conseguem se impor, porque elas mesmas se veem como pessoas frágeis, como pessoas incapazes. Isso, claro, que eu não estou dizendo, não estou generalizando, porque não é assim que funciona, no geral. Mas muitas mulheres ainda não conseguiram se mostrar por causa dessa fragilidade que elas tomaram para elas. E o que acontece? Nós, mulheres, não nos colocamos no fluxo da evolução. Nós andamos na contramão. As coisas andam para lá e nós andamos olhando para todo mundo, menos para nós. Nós seguimos assim, cuidando do trabalho de casa, cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando, às vezes, até dos pais quando envelhecem. E a gente se esquece que tem que se cuidar também. A gente esquece daquela máxima do avião que diz assim: quando o avião estiver caindo, primeiro você coloca a máscara, você respira e depois você cuida dos outros. Com a mulher, geralmente, não acontece assim. Ela não pensa nela. E com essa situação, ela vai desenvolvendo um processo de guardar coisa. E elas acabam ficando doentes. Eu coloquei aqui, vou ler, porque fala do autor Peter Lavigne. Ele tem um livro chamado Curando Traumas. E ele fala assim: se você expressar o que está dentro de você, então o que está dentro de você será a sua salvação. Se você não expressar o que está dentro de você, então o que está dentro de você irá destruí-lo. Aí a gente pensa assim: se vai destruir, é porque é coisa ruim. Mas não. Às vezes a pessoa tem tanta coisa boa dentro dela e ela não aprendeu a expressar. Ela fica travada. E acaba desenvolvendo um processo que quem fala muito dele é o Pedro Calabres, um processo chamado de síndrome do desamparo aprendido. Porque ela leva tanto cascudo, vamos dizer assim, tantos nãos,
e ela acaba se travando. E eu vejo isso no círculo de mulheres. Quando elas conseguem falar, elas choram, se libertam, porque precisa soltar a voz dela. Nós, mulheres, precisamos nos limpar, tirar essa culpa que a gente carrega por tudo. Por exemplo, se um filho tem algum problema, a primeira coisa que se pergunta: cadê a mãe? Onde está a mãe dessa criança? Quando uma criança é muito mal criada, a pessoa fala assim: essa criança não tem mãe, não? É como se a outra parte não existisse. 50% é mãe, 50% é pai. Então, por que nós chegamos a essa conclusão de que toda a culpa do mundo tem que recair sobre a mulher? E a gente acaba carregando um peso muito grande. O slide 3, por favor. Quando comeram a maçã, ninguém se lembrou que a Eva não estava sozinha. Comeram a maçã. Agora, a culpa ficou com quem? Só a Eva levou a culpa. Eu nunca vi ninguém questionando assim: ué, mas se Adão não falou nada? Não, Adão foi induzido a comer a maçã. E essas coisas assim vão acontecendo. Como lá, costela de Adão, de tirar a costela de Adão, a deusa nascer da cabeça do pai. Tudo isso são figuras assim meio alegóricas, mas que no fundo, só tem um sentido: colocar para a mulher que ela é frágil, que ela é fraca, que ela não tem pulso. E com isso, aconteceu também, lá pelos idos do século XIV a XVIII, a grande queima das bruxas. Por favor, o slide 4, pode mostrar e tirar logo, porque eu acho meio chocante. E aí, a grande queima das bruxas, que durou quase 4 séculos. E tome de culpa, e vamos sofrendo por causa disso. E nós, por causa dessa história, nós temos uma memória de dor. Temos uma memória de sofrimentos. E por conta disso, nós também temos uma história muito machista. Até na hora de votar, os homens começaram a votar em 1894. E as mulheres só tiveram acesso ao voto em 1932. Mas isso ainda, as mulheres casadas, porque as solteiras só 1934. E ainda temos, por conta desse machismo da sociedade, uma coisa absurda que a gente quase que não acredita, que em pleno século XXI, nós ainda temos que criar Lei Maria da Penha, lei de feminicídio para proteger a mulher. O que é isso? É uma coisa assim que a gente praticamente nem entende. E aí nós seguimos nessa queda de braço com o homem e vice-versa, sem necessidade. Nós não precisamos mais viver assim. Os homens hoje, na verdade, eles também já não estão mais aguentando essa coisa de ser o fortão, que bate toda a bola no peito e leva dentro do gol. Eles também já perceberam que nós não somos inimigos, nós somos parceiros. Não tem como ficar levando uma briga assim pela vida fora. E nós precisamos cuidar dessa situação, porque nós precisamos ter representantes
na sociedade, porque, por favor, não deixa a eleição, a coisa da eleição ainda, porque nós não temos mulheres suficiente, embora sejamos maioria, não temos representantes para defender as nossas causas. Quando a gente consegue alguma coisa, é porque é um movimento grande que vem de fora para dentro, cresce aqui fora e chega até lá no Congresso e acontece alguma coisa. Nós não temos representantes na legislação. Agora pode tirar, por favor. Mas não passa agora não, que isso ainda não é separado. É só depois que vem isso aí. Pode tirar, por favor, que não é essa hora disso não. Eu vou falar do Código Civil. Nosso Código Civil, ele é de 1916. E lá a mulher era tratada como relativamente incapaz, equiparadas aos índios e equiparadas aos pródigos. Só em 2003 é que, depois de uma luta aqui de fora, como sempre, externa, que conseguiu-se mudar no Código Civil de 2003, trazendo, embora a Constituição de 88 já trouxesse esse discurso de que homens e mulheres são iguais perante a lei, e tentando amaciar essa situação, nós ainda continuamos na roda quadrada ainda. Porque nós levamos, depois da Constituição, que foi em 1988, até 2003, para que a mulher fosse equiparada ao homem perante a lei. Porque falou-se lá na Constituição, mas não deram bola. A coisa continuou rolando assim como sempre. Então, nós seguimos nessa confusão toda, sem necessidade, porque as mulheres, elas precisam, na verdade, só de serem ouvidas, de terem o direito, como todo mundo, como qualquer cidadão. E a sociedade ainda rejeita. E o que nós temos que tratar hoje é nos reconhecer, nos conhecer para sabermos nos defender. Porque a sociedade, ela joga com a mulher do jeito que ela quer. Quando você percebe, as coisas já estão seguindo um certo caminho, que vai dizer, é porque a mulher não se posiciona, não isso, não aquilo, porque é um caminho complicado e que não interessa muito que a mulher se posicione, porque a mulher é forte. A mulher é muito forte, poderosa. E nós vemos isso na década de 40, quando tudo era negado para as mulheres. E veio a guerra, os governantes pegaram os homens e levaram para a linha de frente na guerra e tiraram as mulheres de dentro de casa, sem preparo nenhum, para fazer, às vezes, dos homens aqui fora na frente de trabalho. E elas deram conta. Então, chegando aqui no fim, eu quero dizer o seguinte: nós podemos ser o que nós quisermos. E eu peguei uma foto, no slide 9, por favor, de um caso... Ah, não, passou. Eu voltei para cá. Na verdade, era isso que eu tinha falado, que os homens já estão também se movimentando nesse sentido de se tornarem mais acessíveis, de se tornarem mais sensíveis. O
Mauro Posati, ele criou, em 1993, o Círculo... Não, pode voltar, por favor. O Círculo de Homens... Desce um pouquinho, por favor. O anterior. Guerreiros do Coração. Este foi o Círculo de Homens, criado por Mauro Posati, Guerreiros do Coração, no sentido de dizer para o homem, olha só, você também precisa se modificar, não dá mais para viver medindo essa força aí, querendo se impor a qualquer custo. Aí pode passar, por favor. E ali ele, realizando o círculo de mulheres, círculo de homens, com os companheiros dele, e tem outras pessoas também tomando iniciativa nesse sentido, porque já chegaram à conclusão de que basta de tanta embate, o caminho não é mais por aí. Pode passar, por favor. E ali tem a fala dele, que diz: homens em desenvolvimento pessoal, que utiliza trabalho em grupo, estudos teóricos e pedagogia, movimento dos Guerreiros do Coração, que iniciou em 1993, orientado pelo médico psicoterapeuta Mauro Posati, com base em seus estudos sobre homens, rituais e inteireza do ser. Desde então, cada vez mais cresce o número de participantes do grupo Guerreiros do Coração. Desde então, o grupo de homens procura desenvolver-se enquanto homens e auxiliar outros que queiram percorrer o mesmo caminho através do movimento Guerreiros do Coração. Eu estou achando isso maravilhoso, fantástico, muito bom esse movimento. E agora, como eu já tinha antecipado a fala sobre a mulher é um ser, nós somos muito especiais. E nós somos capazes das maiores loucuras para salvar aquelas pessoas que nos cercam. Essa foto aí é uma foto que ficou conhecida internacionalmente. A mulher se joga dentro de uma represa sem saber nadar, porque o filho se jogou lá dentro e, como sempre, ela não mede consequência na hora de proteger os seus. Ela foi lá e se jogou e depois alguém a ajudou. O seguinte, pode passar, por favor, é outra história também conhecida internacionalmente. Essa mulher, ela conseguiu levantar um carro de 1,5 toneladas quando ela viu que o filho dela ia morrer debaixo do carro. Pode passar, por favor. Aí está a história dela ali. A história de Ângela Cavallo, a mulher e mãe que levantou e o descomunal peso de 1.500 quilos para salvar o filho da morte. Em 1982, em Atlanta, Estados Unidos, o filho de Ângela Cavallo estava debaixo de um Impala, né, que é aquele carro antigo, realizando alguns reparos. Quando, por uma falha do macaco hidráulico, o carro caiu em cima da jovem. Ângela, ao ver o filho sendo esmagado pelo automóvel, se aproximou e agarrou o para-choque do veículo e, durante alguns segundos, suspendeu os 1.500 quilos, deixando parte do Impala no ar, possibilitando a saída do filho. E aí, diante disso tudo, eu vou deixar uma reflexão que vai ser respondida só por vocês, cada uma no seu íntimo, e perguntar: quem sou eu? Porque só quem sabe quem somos nós mesmos. Não adianta as pessoas ficarem apontando isso, aquilo, que nós mulheres já sabemos muito mais do que eles imaginam. E eu sinto assim, que se houver uma união e as mulheres procurarem cada vez mais se impor,
eu acho meio difícil que continue essa guerra, esse embate assim, porque não tem sentido. É uma coisa que realmente não tem sentido. E aí, no final ali, tem a minha rede social. E eu agradeço a todo mundo que teve a paciência aqui de me ouvir. Obrigada a todos vocês. E até uma próxima. Eu gostaria de chamar o Isaías. Por favor, Isaías. Você nos auxilia entregando a placa para ela, de honra, né? E agradecimento por essa palestra. Como ela disse, nós, mulheres, não somos oponentes, somos parceiras. E ele, como homem, ele está sendo parceiro nesse momento, demonstrando isso. Fica ali à frente para vocês tirarem foto. A Deides vai estar junto. A placa. Não, selfie não. Alguém bater, por favor, que eu sou amigo, selfie. Dá para o Felipe, né? Ela vai fazendo ali, ele é cair. Não, não me ligando no meu aqui. Muito obrigada, Elisa, e muito obrigado, Isaías.